Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 4 de janeiro de 2025, estamos no tempo do Natal, antes da Epifania. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, João Evangelista, é um catequista. Veja, ele é um catequista e quando ele escreve o Evangelho, ele tem uma intenção: mostrar que Jesus é o Messias, a palavra de Deus encarnada. Lembra que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, amados irmãos, no Evangelho, primeiro ele faz algumas perguntas. Ele pergunta àquele que se aproxima de Jesus: O que estais procurando? Vejam, quando Jesus se vira para os 2 discípulos, ele pergunta: O que estais procurando? Talvez, amados irmãos e irmãs, eu e você sejamos apenas curiosos, ou pessoas em busca de ver milagres, né? Como você deve lembrar, aqueles momentos que os fariseus diziam: mostra, faz um milagre para nós. E Jesus diz: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E assim, amados irmãos e irmãs, né, aquele que se aproxima de Jesus, aquele que vai ver, né, aquele que não está sabendo ainda o que quer e está procurando ver coisas, o que é que ele vai encontrar? Vai encontrar Jesus nas bodas de Caná, mudando água em vinho. Vai encontrar Jesus curando o filho do funcionário de Herodes. Ele vai encontrar Jesus curando o paralítico. Depois vai encontrar Jesus multiplicando os pães e também andando sobre as águas. Jesus vai curar então também o cego e vai chegar ao ponto de chamar Lázaro, né? Lembra? Ele diz: Lázaro, vem para fora. Então Jesus chama Lázaro de novo à vida. E depois, amados irmãos e irmãs, daquela pessoa que está à procura de alguma coisa, depois de ver os sinais, ele precisa então, amados irmãos, conhecer Jesus. Pois a missão de Jesus, amados, é dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a sua voz. Então, depois de ver todas essas situações, de ver os milagres de Jesus, ou os sinais, né, como João Evangelista fala, a gente precisa agora conhecer Jesus, ou seja, perguntar, amados irmãos, porque vejam, quando Jesus procura lá, né? Aliás, quando os discípulos procuram Jesus, Jesus pergunta: o que vocês buscam? E aí, amados irmãos, a gente vai ver a pergunta no Evangelho mudar. Porque agora são os guardas que estão querendo prender Jesus. E Jesus pergunta aos guardas: a quem procurais? E quando os guardas dizem a Jesus, o Nazareno, Jesus diz: eu sou. Então os guardas
caem para trás. Ou seja, Jesus mostra que ele é justamente a manifestação de Deus. O eu sou é o nome de Deus, que Deus diz a Moisés: eu sou aquele que sou. E assim, amados irmãos e irmãs, depois de ver os sinais de Jesus e perceber que ele, né, é o que veio dar testemunho da verdade, a pergunta já vai mudar, como já dissemos. É a pergunta para mim e para você que somos discípulos: a quem procurais? E aí você vai lembrar justamente Jesus tendo aquele encontro com Maria Madalena, onde Maria Madalena, pensando que Jesus é o jardineiro, ela pergunta ao jardineiro: onde você colocou o meu mestre? Onde você colocou o corpo do meu mestre? Mas Jesus atrás dela diz: Maria, ou seja, chama ela pelo nome. E quando Maria se vira, Maria diz: Rabuni, que quer dizer mestre. Então, amados irmãos, depois de fazer toda essa caminhada com Jesus, depois de ver os seus sinais, depois de ver que os sinais são poucos, agora a gente precisa conhecer Jesus, lembra? Jesus era aquele que me ama, eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. Então, depois de ter um relacionamento de amizade, né? Jesus dizendo: eu não chamo mais servo, eu vos chamo amigos. Então a gente começa então a amar o Senhor, e não só amar o Senhor, mas ser amado por Ele. Então agora, amados irmãos, a nossa relação é uma relação de amor, é uma relação de amizade. E, como já dissemos, agora Jesus já é nosso Mestre e Senhor, e principalmente Ele é o nosso Salvador. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.